Quem já segue o canal sabe que eu não sou só um apaixonado por viagens, como adoro visitar lugares que recebem menos atenção do público, da mídia, enfim, lugares menos mainstream, menos visitados. E pensando nisso, resolvi compartilhar com vocês 10 países absolutamente fantásticos, mas que muitos sequer consideram visitar. E esses países estão bem perto do topo da minha lista, ou inclusive recentemente eu já os visitei. São países incríveis, de paisagens impactantes, cultura única, super preservada e que resistem à padronização cultural que vivemos atualmente. Venham comigo nessa incrível aventura, conhecer os 10 belíssimos e pouco visitados países desta lista e algumas das regiões mais bonitas e intocadas do nosso planeta. Olá meus bigodudos e bigodudas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Café com Bigode. Meu nome é Vitor Ramos, ou Bigode para os íntimos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo em que eu vou apresentar 10 dos países mais bonitos e menos visitados no mundo. Países esses que fazem parte da minha lista de viagens e provavelmente em algum dia estarão com vídeo aqui no canal. Eu vou apresentar tanto os motivos pelos quais eu acho que as pessoas deveriam visitar mais esses países, como os motivos pelos quais talvez não se visite tanto, pelas dificuldades de visitá-los. Vamos lá? Número 1. Quirguistão. Quirguistão é localizado na Ásia Central e é conhecida por suas paisagens montanhosas deslumbrantes, incluindo a cordilheira Tian Shan e o lago Issyk-Kul, com águas cristalinas. Os turistas podem desfrutar de trekking, alpinismo, passeios a cavalo e experiências autênticas da cultura nômade local. A Cordilheira Tian Shan, por exemplo, é o paraíso dos alpinistas, com incontáveis trilhas com vistas absolutamente impressionantes. O lago Issyk-Kul é um dos maiores lagos alpinos do mundo e um destino extremamente popular no país. Dentre suas dificuldades de se visitar, o Quirguistão, embora esteja se tornando cada vez mais acessível para turistas, tem uma infraestrutura ainda em desenvolvimento, especialmente fora das principais cidades, o que mantém o país como um dos menos visitados do mundo, apesar de suas belezas. A comunicação em inglês também pode ser limitada e a obtenção de vistos pode ser um processo burocrático e até demorado. A dificuldade de acesso, dada a limitação dos meios de transporte, também podem fazer algumas pessoas desistirem de visitar esse país, o que é uma pena, já que o esforço, ao que tudo indica, vale muito a pena. E eu espero, em breve, poder confirmar isso e trazer um vídeo desse incrível país aqui para o canal. Número 2. Paquistão. O Paquistão é um país de incrível beleza natural, ao contrário do que muitos imaginam. O país oferece uma rica história e cultura, juntamente com paisagens impressionantes, que vão desde as montanhas do Himalaia até o Vale de Unza e as antigas cidades de Lahore e Taxila, incluindo seus impressionantes desertos e também seus esverdeados vales repletos de lagos e rios. Além disso, há muito a explorar para os entusiastas da natureza e da arqueologia, além, claro, dos alpinistas, já que lá está a cadeia de montanhas Karakora, onde fica o K2, a segunda maior montanha do mundo, atrás apenas do Everest, e tão ou até mais perigoso do que ele para os que se aventuram a fazer essa escalada. Como suas dificuldades, o Paquistão enfrenta desafios relacionados à segurança e, portanto, os turistas devem estar cientes das áreas restritas e seguir as orientações das autoridades locais. É recomendável obter informações atualizadas sobre a situação de segurança antes de viajar para o país, em especial diante da intensa crise atual que o país vive e que, infelizmente, o fez descer na minha lista de viagens prioritárias. É um país para os viajantes mais aventureiros, de fato, mas eles serão recompensados, certamente, por uma experiência única, difícil de alcançar em outros lugares. Número 3. Irã. O Irã possui uma riqueza de maravilhas históricas, como as antigas cidades de Persépolis, Isfahan e Shirah, além de belas mesquitas e palácios. Repleto de história, marca em todos os seus visitantes também pela lendária hospitalidade do seu povo, bem ao contrário da imagem que se tenta criar deste país,
tendo ainda uma incrível e deliciosa culinária. Mas não só de cultura, história e culinária vive o Irã, que possui incríveis paisagens que vão desde montanhas nevadas, inclusive com estações de esqui, a desertos incríveis e uma costa deslumbrante. Possui ainda uma incrível arquitetura, inclusive, como eu falei, remanescentes das históricas cidades de Persépolis e Isfahan, em excelente estado de conservação. Dentre suas dificuldades, embora o Irã seja um destino turístico popular entre os viajantes, em especial ali do Oriente Médio, existem algumas dificuldades a serem consideradas, e que eu mesmo, inclusive, estou enfrentando neste momento enquanto planejo uma viagem para lá, ainda sem data para acontecer. O sistema de visto pode ser complexo, e as restrições culturais e religiosas, como vestimentas e comportamentos adequados, devem ser respeitadas também pelos visitantes. Além disso, as sanções americanas tornam tarefas como a simples reserva de um hotel uma verdadeira aventura. Número 4. Andorra. Andorra é um pequeno país montanhoso que se situa entre a França e a Espanha e é conhecido por suas atividades ao ar livre e também por sua natureza deslumbrante. Os turistas podem desfrutar de esqui, snowboard, caminhada, ciclismo, mountain bike e também compras isentas de impostos. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal, bem recente inclusive, em que eu falo e mostro tudo sobre Andorra, porque esse é um dos países da lista que eu já consegui visitar. Dentre as suas dificuldades, Andorra é um difícil país para se acessar, por ser cravado na cadeia de montanhas dos Pirineus, não possuir aeroporto e nem trem, sendo o único meio de chegar até Andorra de carro ou de ônibus. Em quinto lugar, nós temos um país que eu pretendo visitar muito em breve, e ele é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, enfim, abriu recentemente suas portas para o turismo, permitindo que os visitantes explorem a rica herança cultural e histórica do país. É mesmo uma cultura única e muito bem preservada. Um destino ideal para aqueles que gostam de conhecer culturas diferentes e que permanecem quase que imunes a muitas das modernidades atuais. Destinos como Medina, a cidade antiga de Diriyah e as impressionantes esculturas de pedra de Ayalua são algumas das atrações, sem falar nas cidades modernas de Jeddah, onde inclusive atualmente ocorre uma das etapas do Campeonato Mundial de Fórmula 1, e Riad, sua capital. Meca, é bom lembrar, é uma cidade destinada apenas aos muçulmanos. E dentre suas dificuldades, a Arábia Saudita tem um caminho de obtenção de seu visto um pouco burocrático e inclusive não disponível para todas as nacionalidades, pelo menos por enquanto. Além disso, é importante seguir as normas e costumes locais, como o código de vestimenta apropriado e a observância das tradições islâmicas. Mas todos que eu conheço que já visitaram a Arábia Saudita ficaram encantados com um povo super amigável, simples e muito receptivo. E antes de seguirmos para o sexto país dessa lista, eu convido vocês a se inscrever aqui no canal para acompanhar as nossas futuras aventuras e a deixar o like se você está gostando desse tipo de vídeo e desta lista. Além de comentar qual desses países você não visitaria de forma nenhuma e qual despertou mais a sua curiosidade e a vontade de visitar. Deixa aí nos comentários que eu quero ver o tipo de viajante que vocês são. Em sexto lugar nós temos a Albânia, um país europeu que é um destino em ascensão nos Balcãs, oferecendo uma combinação única de beleza natural, praias intocadas ao longo do mar Adriático, cidades históricas como Beraa, e esse nome que está aparecendo aí na tela e eu não consigo falar, e uma cultura fascinante, além de ter um outro chamariz interessante para os turistas. É certamente um dos países mais baratos da Europa para ser visitado. Dentre as dificuldades de visitar a Albânia, embora ela tenha já visto um intenso aumento no seu turismo, a infraestrutura ainda está em desenvolvimento em algumas áreas, já que também é um dos países mais pobres da Europa. E a comunicação em inglês pode ser limitada a alguns pontos mais turísticos. É recomendável planejar bem a logística da viagem e ter flexibilidade. Mas, fora isso, é um país seguro, de povo receptivo e que certamente vale a pena visitar. Em sétimo lugar, tem um dos países que eu quase visitei no ano de 2014
e que certamente todos aqueles que jogaram War vão lembrar deste território, que é Madagascar. Madagascar é um paraíso natural com uma biodiversidade única, incluindo a famosa flora e fauna encontrada apenas nessa ilha e em nenhum outro lugar do mundo. São as chamadas espécies endêmicas de um local. Os turistas podem explorar parques nacionais, reservas de vida selvagem, praias deslumbrantes e experiências culturais autênticas, tornando um lugar perfeito para os amantes do ecoturismo e apaixonados por culturas únicas. Dentre as dificuldades de Madagascar está o fato de ser um país vasto, com distâncias grandes e baixa infraestrutura, exigindo tempo e planejamento adequado para você se locomover pelo país. Além disso, a infraestrutura turística também é limitada em algumas áreas e pode ser desafiador encontrar acomodações confortáveis e comunicação em inglês. Além disso, você enfrentará o problema que me fez não visitar esse país em 2014. Ele é um país politicamente instável, o que por volta e meia acaba por dificultar o acesso de turistas, em especial aqueles menos aventureiros. Em oitavo lugar nós temos a Romênia. A Romênia também é um país europeu consideravelmente mais barato do que aqueles mais conhecidos e visitados. E é um país cheio de história e castelos impressionantes, imponentes, paisagens montanhosas e aldeias tradicionais encantadoras. Os turistas podem visitar o castelo de Bran, por exemplo, que é considerado o castelo do Drácula, e também a cidade medieval de Timișoara e explorar a bela região da famosa Transilvânia. Há também estações de esqui e uma arquitetura incrível. Dentre suas dificuldades, embora a Romênia também esteja vivenciando um aumento considerável no seu turismo, em especial em áreas populares como Bucareste, sua capital, e Brasov, algumas áreas rurais podem ter infraestrutura turística limitada. É aconselhável ter conhecimento básico de romeno ou contar com a assistência de um guia turístico se você for para as áreas mais remotas da Romênia. E em nono lugar temos um país africano que é simplesmente incrível e ele é a Namíbia. A Namíbia é conhecida por suas vastas paisagens desérticas, como as dunas vermelhas de Sossusvlei e o deserto da Namíbia, além do Etosha National Park. Os turistas podem desfrutar de safaris emocionantes nos parques nacionais, inclusive os safaris da Namíbia são considerados alguns dos melhores do mundo, e encontrar a tribo Himba e explorar a deslumbrante e assustadora ao mesmo tempo Costa dos Esqueletos. Um lugar que o que tem de assustador tem de impressionante, inclusive com algumas das ondas mais incríveis para os surfistas. Sim, isso mesmo, já que tem tubos que podem durar mais de 1 minuto, se você, claro, for um bom surfista e souber aproveitar a oportunidade. Dentre as suas dificuldades, a sua natureza remota e a vastidão do país, a Namíbia acaba sendo um país desafiador em termos de logística e de acesso. É necessário um planejamento cuidadoso, em especial se você for visitar lugares mais remotos, onde a assistência pode ser limitada. A Costa dos Esqueletos, ou Skeleton Bay, por exemplo, é um exemplo de um lugar que não perdoará aventureiros que acreditam que podem superar, sem conhecimento, as forças da natureza. E chegamos ao último país desta lista, no número 10, que é o Butão. O Butão é um reino misterioso e isolado no Himalaia, conhecido por sua filosofia de felicidade interna bruta e paisagens impressionantes. Um lugar único e que consegue se manter praticamente intocado, guardando sua cultura originária e afastando a influência das grandes potências mundiais e da globalização. Os turistas podem explorar mosteiros sagrados, como o famoso mosteiro de Takht Sang, ou Ninho do Tigre, e experimentar a cultura autêntica do país. Dentre as suas dificuldades, tem justamente o fato que leva ele a ser tão autêntico. Para ser tão único quanto de fato é, o Butão tem um sistema de turismo controlado e requer a obtenção de um visto especial, além de que o viajante vai precisar contratar o serviço de uma agência de viagens autorizada. Os custos de visitar o Butão, também por esses motivos que eu acabei de falar, são relativamente altos, devido às taxas diárias obrigatórias para os turistas e à necessidade de contratação de pacotes turísticos específicos e que incluam transporte, alimentação e tudo que você fará na sua estadia.
Conheço algumas pessoas que já visitaram o Butão, e para todas elas, sem exceção nesse caso, o Butão foi o país mais marcante da vida deles. De viajante, claro. Dentre os tantos que já visitaram. Será que será assim comigo também? E enquanto nossa jornada por alguns dos países mais bonitos e menos visitados do mundo chega ao seu final, percebemos o quanto o nosso planeta é imenso e repleto de belezas, culturas diferentes e lugares incríveis, mas tão pouco conhecidos, nos lembrando o quanto somos pequenos e o quanto devemos respeitar as diferenças que existem entre os mais diferentes povos deste mundo. E é com essa mensagem que eu convido vocês a se inscrever no canal para acompanhar as próximas aventuras que aqui ocorrerão. E enquanto isso, convido a assistir esses 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela. Um sobre Andorra, local mencionado deste vídeo, e o outro sobre uma das 2 incríveis ilhas pertencentes a Portugal e ainda pouco notada por muitos dos brasileiros que visitam esse país. Um abraço e até as próximas viagens.